Fala pessoal que segue a gente aqui no YouTube, a família Artichope, que conhece um pouco da nossa história do bar, e a gente vai contar um pouco da história agora, mas não só pela ótica minha ou da Kelly, minha esposa. A gente vai contar a história pela ótica do meu pai. Ele veio preparado. Vou mostrar aqui pra vocês, talvez vocês não estejam vendo, mas ele veio com cola, ele veio com um bloco de notas, mostrando tudo o que ele quer falar. Porque tem coisa aqui que só eu tenho na minha cabeça meu sentimento para com isso. E tem coisas que o Diogo não sabe como é que eu me sentia a cada situação que passava pelo bar Artichope. Então, são coisas que vai ser bem espontâneo. A gente tá num boteco, meu pai tá na água, aqui eu tô na cerveja, a gente tá no segundo andar do novo Artichope, e depois de 32 dias a gente teve que fechar, e agora tá chegando o próximo tempo de reabrir. Isso. E a gente decidiu fazer as etapas do YouTube, só que dessa vez eu queria ouvir meu pai, porque assim, eu tô tão acostumado a contar a história do bar, e as pessoas às vezes não sabem que envolve muita gente em volta. Envolve a família, o irmão, a namorada, sabe, todo mundo. Eu, assim, busquei sempre estar por trás, dando o suporte, o apoio que o bar precisava, e principalmente que o Diogo precisava. A gente começou lá no passado, quando o Diogo resolveu largar uma estrutura que ele estava crescendo, caminhando, montando, que parecia aos olhos do pai. Então, pai, mas esse lá atrás, para o pessoal entender melhor, esse lá atrás começou em 2010, um ano antes do Arte do Bacalhau existir. Trabalhava numa concessionária, estava rapidamente sendo gerente, supervisor, já tinha um dinheiro equilibrado, já estava no meio, tendo conhecimento de todas as artimanhas daquele comércio, era um bom funcionário, estava evoluindo financeiramente, evoluindo como pessoa, como homem. De repente ele veio com a história me contando: pai, eu vou sair do meu emprego para montar meu próprio negócio. Falei: bom, até aí tudo bem, mas você deve se estruturar por um tempo, saber qual é o local, no que você vai investir. E essa ideia latente na cabeça do cara. E toda hora, vou sair calma, e a gente com mais experiência. Vou fazer só uma observação. O equilíbrio assim, de tudo. Para mim, meu pai sempre foi meu confidente, né, pai? Então, assim, a gente sempre conversou muito, a gente sempre, antes de eu tomar qualquer decisão na vida, eu sempre pergunto ao meu pai, ligo pro meu pai, vou chorando pro meu pai, eu sempre... a gente está numa situação... meu pai é meu melhor amigo, então assim, pra mim, eu sempre brinco com a Kelly e falo o seguinte: eu não preciso de muita coisa, eu preciso de você e do meu pai, porque na hora que eu preciso de conversar, de trocar uma ideia, de desabafar, é eles dois que eu procuro. Na hora do aperto a gente precisa ter alguém de apoio, alguém que aí possa confiar. Graças a Deus e pelo que a gente tem de vida, eu estou podendo ser o suporte dele. Só que muitas vezes eu também peço opinião, porque o cara é fera, hein? Então, eu já preparei um lencinho umedecido aqui do meu lado, porque eu roubei da Manuela. Caso eu comece a chorar, eu já estou preparado, porque os dois, né? Porque a gente vai relembrar de coisas assim que foram tocantes na nossa vida. Mas aí você veio com essa ideia de querer montar alguma coisa. De repente, o Diogo fala: vou montar um bar. Mas bar não, é um bar-restaurante, pai. Vai ser Arte do Bacalhau. Não, era Adeg e Restaurante. Adeg Restaurante, Arte do Bacalhau. Eu falei: o nome pomposo, o nome bonito. Mas peraí, cara, bar, restaurante, isso é muito ruim. Você vai ficar fim de semana sem sair, sábado e domingo com um monte de ocupação. Isso aí você vai virar dia e noite com a forma de trabalhar, de viver. Não tem folga. Seu avô era dono de um armazém. Era dono de um armazém na época. Na verdade, eu sou o único comerciante da família depois do meu avô. É verdade. Você manteve essa herança de empreendedorismo, como se chama hoje em dia, né? Porque o cara era dono de bar e tal, mas hoje é empreendedorismo. Então, meu pai, eu não tinha férias, ele tinha um período da semana de tarde que ele saía com a gente para viver. Eu falei: Diogo, muda assunto, vai para um outro caminho, vai aonde você está trabalhando. Não, pai, eu já está decidido, eu vou montar com um outro sócio. Eu falei: bom, vai.
E aí você vendeu o carro, juntou dinheiro, pegou rescisão, a gente ajudou com alguma coisa de dinheiro, ele pegou empréstimo bancário e... Meu irmão, o carro do meu irmão. O carro do irmão, fez uma bagunça e foi fazer o que desejava, que era montar um bar e restaurante, a adega, a arte do bacalhau. É um bonito negócio. Mas... Não, aí só fazer uma observação, era adega e restaurante, arte do bacalhau. Mas... era minha rescisão, o carro, era o Escort que eu tinha. Isso. O dinheiro do meu irmão, que era o dinheiro do carro do meu irmão. O dinheiro do carro do irmão, ainda pegou dinheiro emprestado, ainda usou meu cartão. E um monte de coisa foi entrando para poder chegar ao limite. Quantos anos eu tinha, pai? Você lembra? Era 20, né? 19 para 20? 21. 21 anos de idade, fazendo faculdade, ainda sem terminar a faculdade. E a gente queria que você terminasse a faculdade. Eu saí de estagiário para supervisor e depois gerente. Saí de estagiário, supervisor, gerente e ainda sem ter a universidade completada, sem ter feito o trabalho todo. Mas tinha aquela vontade latente de montar o bar, né? Montar um negócio próprio. Só que desse negócio próprio ele resolveu ser um bar, que era uma coisa que ele gostava. Gostava de ir para o bar e achava que aquilo é um bom negócio. E... até ser um bom negócio, mas tem muito meio do caminho para isso. Hoje está sendo um bom negócio, mas você não acreditava naquela época. Mas teve muitos caminhos a serem percorridos até chegar até agora. Eu lembro muito dessa parte de você largar o emprego, que eu falei que era loucura fazer isso. Eu não concordei. A gente foi como pai... final de 2010. Final de 2010? Isso. Aí eu confidenciei para você que eu falei, pai, foda-se, vou largar o emprego, vou largar tudo e vou abrir meu próprio negócio. Aí virou o ano, eu peguei 13º, peguei mais alguma coisa, e aí em janeiro eu falei, pai, já estou procurando um lugar para abrir o ponto, para abrir o negócio. Com um sócio que você tinha conseguido, que o sócio era um cara também que tinha outros comércios, tinha outros negócios de sapato, e você não. Na realidade ele estava muito confortável porque ele tinha onde ir. E você ia investir toda a sua vida um cara com vontade de crescer. Com vontade de crescimento. Então, para ele era ótimo, porque ele só ia colocar o dinheiro e nem ia caminhar nesse sentido e trabalhar nesse sentido. Mas aí chegou maio, fui lá e assinei o contrato. Ainda usei você como avalista do contrato de locação. Como sempre. Até hoje é meu avalista em tudo. Você vai ver. Aí eu assinei o contrato, aí levei pra você. Não, na verdade eu assinei primeiro, entreguei pra você, você falou, e aí, assina pra. Você assina, pai? Aí você falou, porra, eu tenho saída. Não tem outra opção, tem que assinar. Aí assinou a locação, nisso eles trabalharam muito 8 meses de férias para fazer obra, para mudar uma estrutura toda existente do... Mas lembrando, pai, também que eu não tinha dinheiro por ponto, né? Eu tinha dinheiro assim, intercalado para poder bancar um ponto que não era nada para ser alguma coisa. É um ponto longe de tudo. Sabe assim, hoje... Quando a gente estava na obra, passava porco, cavalo, galinha. Um ponto muito difícil. A loja estava abandonada, largada, jogada fora. Foi investir no imóvel dos outros, mas não é só investir, foi reformar. Reformou, gastou muito dinheiro reformando, transformando o espaço num espaço melhor, mas um investimento muito alto no que é imóvel dos outros. Foram tantos erros até então que hoje a expertise que o Diogo tem em montar uma estrutura, cara, você precisa aprender, porque valeu muito a pena os erros que nós cometemos para evitar hoje evitar muito erro lá na frente das passadas, né? Melhorou muito. Mas como é que era a história quando a gente abriu o Arte do Bacalhau? 2 meses bombou. No terceiro mês já começou a ter briga com o sócio. Dizem, os estudos falam que quando você lança algum comércio, alguma coisa, por ser novidade, um monte de gente vai te procurar. Então o Arte do Bacalhau tinha a irmã dele trabalhando, tinha a mãe dele trabalhando, tinha a esposa do sócio. Era uma coisa de família, mas não era uma família assim, homogênea. Houve algumas situações nisso tudo que mais à frente a gente vai contando. Então o bar dos primeiros 2 meses bombou, deu movimento, todo mundo começou a ter satisfação, felicidade, caminhar. Só que, como eu falei antes, o sócio dele não tinha esse
estar ali o dia todo, participar, ver como é que a coisa acontecia, não era assim, Gil? E aí ele ficou sendo sobrecarregado, a mãe ficou sendo sobrecarregada, o filho ficou sendo sobrecarregado. Minha opinião, quando virou o Arte do Bacalhau, e quando a gente começou, inaugurou 2 meses de sucesso, e aí teve a briga do sócio, você achava que o sócio era a voz da experiência. E sim. Que ele que ia me dar sabedoria para poder me orientar e me ajudar com o negócio. Que a princípio, como ele tinha outros comércios, e você tinha só experimentado ser funcionário, eu imaginei que ele tivesse... Eu estou questionando ele pelo bloco de notas que ele fez. Eu não estou estimulando ele a falar nada. Eu só estou seguindo a orientação dele, tá? É que a gente que trabalha muito com a saúde, que quer tudo certinho, a gente tem um protocolo de trabalho, fazer tudo bonitinho, falar isso ficou bonito o clareamento que eu fiz. Aqui, ó. Eu gostei. Então, assim, para quem não sabe, meu pai é dentista, formado. 20 e poucos anos formado. Só que além disso, ele tem pós-graduação, ele tem mestrado, iniciou doutorado. Então, assim, o que esse a gente não para fora de os estudar, outros cursos que ele fez. Agora ele está dando palestra aí pelo Brasil inteiro sobre ozonioterapia. Que é então, uma assim, novidade por enquanto. Ele é um cara extremamente estudioso e sempre quis isso dos filhos, que estudassem. Mas para a gente não perder muito do foco. Vamos lá. O Arte do Bacalhau... Houve aquela divergência entre a sociedade, apesar de eu achar que o seu antigo sócio era para você ouvir ele com calma, mas depois entramos numa reunião pesada lá, você lembra daquela reunião? O Diogo falou assim: pai, vem para cá que eu preciso conversar com o sócio aqui, eu preciso de você. Falei: porra, Diogo, o que eu tenho a ver com isso? Porque eu, na realidade, eu ajudei, mas eu não interferia em absolutamente nada. Eu tinha 21 anos. Do Arte do Bacalhau. Não, quando o bar abriu eu já tinha 22. Mas eu não envolvia com nada do Arte do Bacalhau. Principalmente que você tinha sua irmã, sua mãe, tinha o sócio, tinha um monte de gente. Eu só ia lá comer, convidar pessoas e etc. Mas quando houve um ambiente ruim entre o sócio e o Diogo, ele me chamou para conversar e o cara simplesmente falou assim: ó, eu vou fechar a porta, eu pago o aluguel que tem que pagar e pronto. Não, foda-se. Aí foda-se, né? Eu falei: caraca. Aí eu parei para pensar e falei assim: o Diogo investiu o dinheiro dele, investiu o salário, 13º, eu coloquei dinheiro do irmão, todo mundo ajudou, e o cara simplesmente vai fechar a porta porque ele tem condição de pagar o aluguel e que a gente se ferre, né? Eu falei: a única saída que eu tenho é porque a gente, enquanto tem muita força produtiva, economiza para poder, quando a gente não tiver tanta força produtiva, ter algum retorno. Então eu tinha um terreno que eu ia construir vários imóveis para ter aluguel como fonte de renda. Aí eu falei: meu filho, a única coisa que eu tenho era na Praça Seca. A única coisa que eu tenho é um terreno que vale o valor que o teu sócio está querendo aí. Se ele aceitar, você conversa com ele que eu coloco o terreno no fogo aí para você. Patrocinador na época. Só que ele foi muito enfático quando ele veio falar para mim: é o seguinte, eu quero investir em você porque eu prefiro investir em você você trabalhando do que investir em você se você estivesse usando drogas. Não, porque o pensamento assim de um pai é o seguinte: observando o filho trabalhando dia e noite, suando, preocupado, buscando saída, criando, e ao mesmo tempo não gerava recurso financeiro para isso com 22 anos de idade. Mas ele tinha força de vontade. Em alguns momentos eu falei assim: não, porra, vou parar com esse negócio, eu vou fazer a mesma coisa que o sócio, eu dou o dinheiro que eu estou dando aí para ele ficar. Mas eu parei para pensar, a gente, eu converso muito com Deus, e aí eu falei, veio na minha cabeça assim: cara, continua ajudando, porque se ele está trabalhando, se ele está lutando, se ele está fazendo a coisa do lado certo, imagina se você tivesse hoje precisando de gastar esse dinheiro com um filho internado por conta de drogas, ou filho internado por problema de saúde, ou numa situação que fosse ruim. Não, continue investindo nessa garra, nesse desenvolvimento, nesse crescimento, que vai ter resultado mais à frente. E assim eu continuei fazendo. Ele colocou aqui agora briga dos sócios, então quer dizer que você comprou a parte dos sócios. Acabamos que a gente... Mas deixa eu falar só uma observação: meu pai foi o único maluco que acreditou em mim. Literalmente. Porque todo mundo fala assim: não faz isso, porque essa porra não vai dar certo.
por mais que seja seu filho, paga esse dinheiro para ele ficar em casa, mas não paga para ele continuar trabalhando com isso, que isso vai virar uma bola de neve. E aí depois ele vem com uma ideia que realmente, na minha cabeça, eu não lembrava muito disso, isso é real. E quando ele me fez a proposta de comprar a parte da sociedade, ele ofereceu que eu fosse sócio da minha irmã. Porque na realidade... Minha mãe e minha irmã trabalhavam comigo. Exatamente. Minha irmã não gostava de bar, mas eu tive uma empresa de buffet com a minha mãe e com a minha irmã. E você achava que pudesse dar certo eu e minha irmã. Isso. Por mais, eu amo, você sabe, com paixão minha irmã, mas ela não quis, porque ela tinha outros planos para a vida dela. Porque na visão de pai... Mas você queria dar o dinheiro que você tinha para eu e a Fanny. Porque na visão de pai, se eu vou investir, os dois estavam de alguma forma trabalhando juntos no mesmo bar, apesar dela não ser a sócia. Mas não, eu compro e a minha imposição vai ser o Diogo e a Stephanie trabalharem juntos e caminharem nesse serviço, já que o outro filho já estava na marinha, estava com um caminho feito de outra forma. Então eu falei, vai os dois. Ficou um mês isso. Um mês ou 2 meses. Um mês de negociação. Não, assim, e conversas com a Stephanie. Com a Stephanie e tal. Depois que a gente comprou o bar e vocês começaram, vocês e Stephanie ficaram uns 2 meses no máximo, não foi? Fevereiro e março. Ficaram uns 2 meses e não deu certo. Falei, bom, já está feito o negócio, ela não quis continuar, eu como pai entendi. E aí eu falei, não, então vamos embora, Diogo, vamos lá. Nisso, pela ausência dela, eu tive também que dedicar tempo do meu trabalho, do meu conhecimento, de alguma coisa, não só um pouco do dinheiro, a ajudar o Diogo no que eu podia. Pouco, porque eu tinha o meu próprio trabalho, tinha uma clínica odontológica, então o pouco que eu tinha de tempo eu ainda ajudava ele, né? Pelo menos sexta de noite, sábado, domingo, e ela pra frente do bar dançar, né? Vocês viram que tem muita história para contar. E que na verdade ele não comprou o bar da sociedade antiga para mim, ele comprou para mim e para minha irmã. Exatamente, pros dois filhos. Mas antes, inscreve no canal aí para vocês verem e continua acompanhando a conversa, vai? Tem muita história boa para contar e meu pai realmente desabafou, ele contou toda a verdade. E são coisas que eu particularmente nem lembro e que eu adorei fazer esse vídeo. Ativa o sininho, se inscreve e vambora!